O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Donald Trump receberá Jair Bolsonaro no dia 19 de março, anuncia a Casa Branca. Isso, essa acaba sendo uma das principais pautas aqui nesse primeiro momento, né, em que a gente vai falar um pouco do Brasil. E primeiro a gente vai falar um pouco da expectativa e das possibilidades, né, para essa visita do Bolsonaro aos Estados Unidos nessa semana. Lembrando, será uma visita de trabalho, não será uma visita de Estado. Da última vez que a gente falou isso, algumas pessoas, inclusive, perguntaram quais seriam as diferenças. Sendo brevemente, né, você tem diferenças no protocolo, você tem diferenças no... Uma visita de trabalho é o seguinte, é o presidente Jair Bolsonaro visitando o presidente Donald Trump. Uma visita de Estado é a República Federativa do Brasil visitando a República dos Estados Unidos da América, tá? Você tem ali um protocolo, um simbolismo, um cerimonial muito maior, muito mais amplo. Normalmente é uma visita mais longa e normalmente é uma visita que, por conta desse impacto, inclusive simbólico maior, envolve pautas mais profundas, mais específicas, tá? Então, assim, eu não estou aqui, vejam só, não estou dizendo que a visita do Bolsonaro ao Trump vai ser uma coisa qualquer, tá? Estou dizendo que você tem, como a gente já explicou em outras circunstâncias, né? Você tem uma hierarquia, digamos assim, de relações, tá? Que vão desde aqueles encontros bilaterais a portas fechadas, mais simples, mais imediatos, até eventos, né, muito maiores, muito mais específicos, tá? Então... Tudo depende do número de convidados. Também depende. O número de boquinhas... Se vai ter coffee break, se vai ter canapés... Se vai ter um banquete... Então também é outra diferença muito boa que você relembrou aqui. Também muda o cardápio. Né? Então, assim, o Bolsonaro ele vai ficar 3 dias nos Estados Unidos, tá? Ele ficará hospedado na Blair House, tá? Que é uma residência do governo dos Estados Unidos para autoridades estrangeiras. Normalmente é utilizado para autoridades estrangeiras que você queira, digamos assim, acenar positivamente, tá? Então, assim, em algum momento, dando aqui um exemplo completamente aleatório, tá, gente? Vamos supor que o Mário Abdo Benítez vá encontrar o Trump, presidente do Paraguai. Ele pode ficar na embaixada paraguaia, em Washington. Tá? Ele pode ficar num hotel. Agora, a Casa Branca vai falar, olha, você pode ficar aqui na Blair House, entendeu? A casa oficial para hóspedes, tá? Do palácio, né? Do complexo da Casa Branca, é outra questão, tá? Quando a Dilma foi, ela ficou na Blair House, o Lula foi, ele ficou na Blair House, e, se eu não me engano, o FHC também ficou na Blair House, tá? Então, não é uma coisa completamente comum, tá? Então já é um aceno, tá? Já mostra uma distinção, né? Assim, você ligar para um parente e falar, não, vem para casa, não, você fica aqui em casa, entendeu? Então eu pago o seu hotel, sei lá, claro, né, se a pessoa mora numa casa pequena. E não, quando você vem para São Paulo, me dá um toque, se vira aí para vir, entendeu? O problema é seu. Aquela coisa que você praticamente está torcendo para a pessoa não vir, né? Então, nós temos nesse sentido já um aceno do governo dos Estados Unidos, tá?
junto com o Bolsonaro, irão os ministros, irão 6 ministros. O Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, o Paulo Guedes, da Economia, Sérgio Moro, Justiça, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Agora, um outro detalhe, que aí a gente já vai enveredar por isso daqui a pouco, é que o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos, né, deputado federal, vai acompanhar a comitiva, e a gente já vai entrar nisso. Dentre a programação estão um almoço na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, está uma recepção na Casa Branca, tá, pelo Donald Trump no dia 19, como a gente mencionou. O Bolsonaro inicia sua viagem domingo agora, dia 17, ele retorna no dia 20. Tá? Então, assim, os dias que ele estará nos Estados Unidos mesmo são 18 e 19. No dia 19, eu não sei o horário que ele volta, no dia 20, na verdade, tá? Mas, e no dia 19, ele será recebido na Casa Branca. Ele também vai se encontrar com o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, e a gente também já vai tocar nisso. O Bolsonaro deve participar de uma cerimônia, né, com um depósito de flores, segundo a agenda oficial, claro, né, no cemitério Nacional de Arlington, onde estão sepultados mais de 400 mil militares dos Estados Unidos. É aquele cemitério que é muito conhecido por imagens aéreas, né? Muitas vezes aparece em filmes e tudo mais. Então, essa é mais ou menos a programação, e essa programação vocês podem, né, não apenas podem, mas dependendo do seu interesse e tal, devem, né, checar aí nos meios oficiais. A agenda do presidente é publicada, a agenda do presidente, né, ela é divulgada. Então, agora, essa é a parte de horários, de agenda. O que se comenta que estará na pauta? Antes da gente falar da pauta da Venezuela, né, que é a mais barbada, né, que certamente vai ser ali um tema dessas conversas, né, desses encontros, nós teremos, muito provavelmente, discussões sobre o uso ou não, um eventual acordo sobre a região da base de Alcântara, que fica ali no Maranhão, que a gente já comentou algumas vezes, que a base de Alcântara, ela tem um potencial, por conta da sua localização, muito grande, embora nos últimos anos, né, esse potencial tenha sido diminuído um pouco, especialmente com os avanços da SpaceX, né, então agora você lançar satélites está ficando menos custoso, tá? Porém, qual é o grande entrave do uso da base de Alcântara? O governo FHC fez um acordo com o governo dos Estados Unidos para o uso da base de Alcântara. O problema é que... E na época já era acusado de entreguista. Isso. Entreguismo, autoridades, né, dos Estados Unidos passar por cima do país, alguma coisa assim. Então, nesse caso, o Brasil já tinha um esboço de acordo que, naquela ocasião, não passou no Congresso, tá? Por entender que ele feria a soberania nacional. Por quê? Qual é a grande questão, tá? Os Estados Unidos, se forem usar a região de Alcântara, eles primeiro vão ter que investir na infraestrutura do local, tá? A base de Alcântara é uma base pequena, tá? Para o projeto aeroespacial brasileiro, enfim. E, nesse sentido, dos Estados Unidos fazerem algum eventual investimento, modernização da área e usarem seus equipamentos na área, os Estados Unidos necessita, impõe salvaguardas tecnológicas. O que isso quer dizer? É basicamente o seguinte, olha, é o seguinte, quando a gente for usar a base, a gente vai usar ali uns equipamentos que são só nossos, tá? Esses equipamentos, eles são sensíveis, eles são secretos, vamos usar aqui um termo mais coloquial.
Então, para evitar que todo mundo fique xeretando, ou que o Brasil roube tecnologia, ou que um espião chinês roube tecnologia, a gente que vai cuidar da segurança e a gente que vai determinar quem pode acessar o quê. Por isso que isso foi visto como, naquela época, como ferir a soberania nacional. Porque é mais ou menos o seguinte, olha, nessa área aqui você não passa. Não, mas eu sou brasileiro. Não importa. Tá? Isso aqui é equipamento nosso, isso aqui você não pode ver, isso aqui você não pode mexer. Tá? Não pode chegar perto, não pode fotografar, enfim, o que for. Então, essa questão de salvaguardas tecnológicas, ela acaba sendo muito importante, até porque a maior parte da tecnologia aeroespacial usada comercialmente no mundo tem origem nos Estados Unidos. Então, o grande debate nesses 20 anos sempre foi esse. Tinham duas visões, né? Uma seria a de você negociar com os Estados Unidos, para os Estados Unidos usarem Alcântara, para isso eles vão pagar, ou, enfim, resumindo aqui, usando um termo bem coloquial, né? Pagar como se fosse um aluguel, ou, então, né, usar a base de Alcântara como uma parceria com algum país que queira, junto ao Brasil, desenvolver tecnologias próprias. Que foi a tentativa do acordo nuclear com a Ucrânia, por exemplo, durante o governo Lula. Lembrando que a Ucrânia tem muita tecnologia espacial herdada do período soviético e teria sido tecnologia ucraniana desviada, contrabandeada, espionada, que possibilitou o programa de mísseis da Coreia do Norte. Tá? Então, Brasil e Estados Unidos estão, né, negociando esse acordo de salvaguardas, né, que está travado há 20 anos, para ver como vai ser um eventual uso da base de Alcântara, como vai ser, né, uma questão aí de soberania, uma questão de, às vezes, partilha de tecnologia, né? Então, vamos ver como vai ser isso. Essas negociações foram retomadas desde o ano passado, existe um rascunho que já foi divulgado, já foi publicado, porém vamos esperar o documento final. Essa vai ser uma das pautas, tá? A outra pauta concreta que estará presente, certamente, é a questão do Brasil entrar ou não na OCDE. Isso vai ser importante por quê? Porque vai depender especialmente do Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Boa parte do governo dos Estados Unidos, de secretários, né, de parte ali do aparato, né, digamos assim, de Estado dos Estados Unidos, seria contra a entrada do Brasil no OCDE. Por questões comerciais, especialmente. Lembrando que o Brasil e os Estados Unidos têm uma série de contenciosos comerciais. Algodão, laranja, ferro, aço. Né? Então, caberia ao Bolsonaro, ao sentar com o Trump, falar, olha, Trump, é o seguinte, você que é o presidente, você que manda, você que é o presida, vocês vão apoiar a gente no OCDE ou não? No pleito para entrar no OCDE ou não? O Brasil já tem negociado essa posição, já tem um tempo, porém, o Brasil precisa do aceite dos países membros da OCDE, especialmente dos Estados Unidos, né? A maior economia do mundo. Por um lado, quem é a favor do Brasil priorizar essa pauta é o Paulo Guedes. Por outro lado, é um cartucho político. É aquela coisa. Trump apoia a gente entrar na OCDE? O Trump pode virar e falar, claro, apoio, tudo mais, mas e vocês vão fazer o que pela gente? Vocês vão aceitar a sobretarifa lá do aço? Vocês vão aceitar alguma coisa em relação à Venezuela? Vocês vão parar de negociar com a China? Pode ser também. Então, tudo é uma barganha, gente. A gente já falou isso aqui várias e várias vezes, tá? Em política internacional, tudo é uma barganha, tá? E daqui a pouco eu vou repetir outra coisa que a gente sempre fala aqui no programa. Dentre, né, esses pontos, gira também uma possível colaboração nuclear entre Brasil e Estados Unidos, tá? Isso foi aventado num texto da Bloomberg, que inclusive conversou, né,
com o Bento Albuquerque, tá, que já chefiou, né, o programa nuclear brasileiro, né, o programa nuclear da Marinha do Brasil, na verdade, e no que compreenderia essa cooperação nuclear. Primeiro, né, uma abertura do mercado brasileiro de exploração de urânio para outras empresas. Hoje, urânio no Brasil só pode ser explorado pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil. Tá? O Brasil tem, calcula-se, né, 5% do mercado, das reservas globais de urânio, e aí entra uma... Vejam como essa comitiva ela acaba se complementando, né, porque a colaboração nuclear é uma colaboração que interessa as áreas de defesa estratégicas, as áreas de energia, já que também partiria do ponto de abrir o mercado brasileiro para empresas estrangeiras operarem usinas de fornecimento de energia nuclear. O governo brasileiro também teria conversado com a Westinghouse dos Estados Unidos e a Rosatom da Rússia. Tá? A Rosatom que está construindo reatores nucleares basicamente pelo mundo inteiro. A gente já falou da Armênia, da Turquia, da Nigéria, de Gana, né? Então, e aí, qual o outro envolvimento que o tema da cooperação nuclear acaba relacionando? Muitas das reservas brasileiras de urânio, sejam confirmadas, sejam especuladas, estão em áreas de reservas indígenas. Daí entra o ministro do Meio Ambiente, já que houve recentemente essa mudança. Ele que tem um perfil de origem ruralista, inclusive. Né? Ou seja, tem toda uma discussão ideológica e concreta, né, sobre como agir em relação à exploração de reservas indígenas, demarcações de reservas indígenas. Né? Esse é um assunto, inclusive, bastante complexo, que você tem dezenas de pontos de vista diferentes. Tá? Então, a cooperação nuclear também pode vir a fazer parte. E aí entra a pauta principal, uma das pautas principais, né, dessa reunião, que é a questão da Venezuela. Tá? Por um lado, o Brasil, muito provavelmente, vai se tornar, com a visita do Bolsonaro, um Major Non-NATO Ally. Tá? Um aliado não OTAN principal, importante, major, grande, um grande aliado não OTAN, tá? Que é mais ou menos ali o terceiro status, tá? Das relações militares dos Estados Unidos. Na América do Sul, nós temos a Argentina como Major Non-NATO Ally e a Colômbia, né, como a NATO Partner, né, parceiro da OTAN, que é um nível acima. Isso daqui é por quê? Porque os Estados Unidos agora confiam no Brasil, os Estados Unidos agora querem ser brothers do Brasil, alguma coisa assim? Não apenas. É importante colocar uma outra... Claro que isso vai ser vendido dessa forma. Isso vai ser vendido que agora com o governo Bolsonaro acabou o anti-americanismo, com o governo Bolsonaro, Estados Unidos e Brasil agora são amigos, mas interesses. Quais são? O Brasil nos últimos anos executou ou ampliou diversos programas de reequipamento das suas Forças Armadas. Esses programas foram o quê? Comprar submarinos franceses, comprar caças suecos, desenvolver um fuzil próprio, comprar um helicóptero russo, comprar tanques alemães, né, carros de combate blindados alemães. Notaram que eu não falei Estados Unidos até agora? Os Estados Unidos, proporcionalmente, vende muito pouco equipamento militar para o Brasil. Os Estados Unidos querem dar um jeito de abocanhar uma fatia desse mercado. E qual a melhor maneira de você então falar, não, agora vocês são Major Non-NATO, inclusive por conta disso agora a gente vai poder vender equipamentos ainda melhores para vocês, equipamentos que a gente só vendia para aliados, tá? Então é um jeito, na verdade, dos Estados Unidos de tentarem entrar, tá? Aumentarem as suas exportações militares para o Brasil, de equipamento militar. Tá? Por outro lado,
isso está relacionado à Venezuela, porque, claro, olha, né, os militares brasileiros agora são nossos amigos, vamos vender equipamentos. Inclusive, o que a gente vai fazer em relação à Venezuela? A Venezuela vai ser certamente, né, a principal pauta, porque Estados Unidos, Brasil, todo mundo sabe que a iniciativa do Guaidó, né, a oposição liderada pelo Guaidó, está perdendo gás. A gente falou isso no programa passado, inclusive. Maduro está conseguindo, né, se manter ali e ganhar tempo, e tempo favorece o time da casa. Tá? Então, o Trump vai querer fazer alguma proposta, não sabemos qual ainda, para endurecer a pressão contra a Venezuela. Resta saber o que o Brasil vai topar ou não. Resta saber o que o Trump vai propor ou não, o que o governo dos Estados Unidos vai propor ou não. Se vão sentar lá e falar, olha, e aí, vamos invadir a Venezuela? Ou se vão sentar e falar, não, então, vamos fechar fronteiras, impor sanções, alguma coisa assim. Tá? Então, essa parte, ela vai ser certamente a principal, e ela é, pelo menos até agora, ainda muito nebulosa. Por exemplo, né, tem uma questão importante, e aí eu vou referenciar nos próximos minutos diversos tweets do professor Matias Spector, né, da GV, que já participou aqui do programa anos atrás. Né? Tá na hora de voltar, inclusive. Que é o seguinte, o Mourão deu uma entrevista essa semana dizendo que os militares venezuelanos estão vagarosamente querendo arrumar as coisas. A minha visão é que eles não têm a capacidade operacional e ainda não conseguiram planejar direito o que fazer. Só que o Mourão não vai na viagem. O vice-presidente tem que ficar aqui. O Mourão será o presidente do Brasil em exercício por esses dias. E o Mourão também disse: não hesitaremos em dialogar com Maduro, mas ainda não temos o canal aberto. O que eu estou querendo dizer com isso? A ala do governo que vai se encontrar com o Trump, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo, é uma ala mais propensa a a uma medida mais, como é que eu posso dizer, mais ampla, né? Uma medida mais radical, mais forte, mais talvez até mesmo belicosa perante a Venezuela, do que a ala que não vai, tá? Então, isso é outra questão que a gente precisa ficar de olho nessa visita. E, finalmente, por que eu mencionei anteriormente a importância do Eduardo Bolsonaro, né, nessa visita? Como o próprio Matias Spector comentou, a visita do Bolsonaro ao Trump, ela pode ser decisiva para o governo Bolsonaro, e isso daqui é uma coisa que eu concordo plenamente, acredito que o Matias também, no sentido do governo poder colher frutos dessa viagem, né? Dizer, né, que olha, a viagem foi um sucesso, agora tudo vai correr bem, né? Ser uma espécie ali de cartão de visitas nesse início de governo. Ao mesmo tempo, se o Bolsonaro voltar de mãos abanando, ou com uma sensação pior até de perdedor, alguma coisa assim, vai prejudicar inclusive aqui dentro. Falar, Bolsonaro foi tratado que nem piada e tudo mais. E uma das questões que pega nessa visita, não tanto exatamente em relação ao Trump, mas em relação à opinião pública e a outros integrantes do governo dos Estados Unidos, é a imagem que o governo brasileiro e que integrantes da comitiva passam ou podem passar. Então, primeiro, já repercute nos Estados Unidos, né, os elos, né, os supostos elos, melhor dizendo, né, as imagens, fotos, enfim, todo o furdunço que vocês acompanham muito bem na imprensa brasileira sobre a questão do assassinato da Marielle Franco. Então, quando eu digo elos, né, é, por exemplo, o fato do cara que foi preso ser vizinho de condomínio do Bolsonaro, né? Esse tipo de coisa, isso já está repercutindo, isso repercute na imprensa dos Estados Unidos, tá? E isso, é claro, né, pega mal. O próprio Washington Post disse que vai voltar a ter um correspondente no Brasil,
tá? Porque o Brasil está caminhando ali para mudanças tensões ferozes, né? Então, assim, a imagem do governo brasileiro, né, na véspera dessa visita acaba ficando um pouco complicada. E tem outra coisa, que aí sim é uma coisa muito mais bizarra, que quase não faz sentido, que é o seguinte: é o atrelamento da imagem do governo brasileiro, tá? Com ainda, não vou nem dizer o governo, mas partes do governo, especialmente o Eduardo Bolsonaro, com o Steve Bannon. O Steve Bannon não é bem visto nem pelos setores republicanos, a maioria deles. Tá? O Steve Bannon é um cara que foi demitido da Casa Branca, vamos lembrar, é um cara que o Trump chamou de traidor, tá? O Steve Bannon é um cara que é visto pela mídia conservadora tradicional como um extremista, um radical, um racista, né? Lembrando que o próprio Steve Bannon disse, quando te chamarem de racista, tenho orgulho disso. E aí, por exemplo, né, durante a visita do Bolsonaro, está sendo realizado um evento justamente no Trump International Hotel de Washington, tá? Com o Steve Bannon, o Olavo de Carvalho e a exibição, inclusive, do filme sobre o Olavo de Carvalho, né, O Jardim das Aflições. Qual o sentido? Tá? Que não seja um sentido de relações pessoais, relações ideológicas, né? Do ponto de vista do Estado, não faz sentido nenhum. Pelo contrário. E lembrando que antes do Jair Bolsonaro assumir a presidência, o Eduardo Bolsonaro estava dando rolê com o Steve Bannon nos Estados Unidos. Sim. Não, e recentemente o Eduardo Bolsonaro foi no evento do Bannon, acho que na Flórida. Saiu ele postou no Instagram, acho, inclusive com Build the Wall, uma coisa assim. Então, assim, é preciso separar as posições do cargo com as posições de proximidade ideológica, pessoal, admiração, né, qualquer coisa desse tipo. Até porque, novamente, o Steve Bannon hoje não é uma pessoa, né, muito benquista, né, muito... Então, assim... E isso porque também tem um agravante, porque o Eduardo Bolsonaro foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Sim, notícia de ontem, inclusive. Né? Ele que sempre se interessou aí por essa questão, digamos assim. E o detalhe, o vice-presidente será o também deputado, né, o Luiz Felipe Orleans e Bragança, que havia sido ventilado como possível chanceler do governo. E mais até tinha sido ventilado na chapa como candidato à vice-presidência, né? Sim. Até chegar no nome do Mourão, o nome do príncipe aí tava no bolo. Então é curioso, né? Pra gente dizer assim, no mínimo, né? Que o Eduardo Bolsonaro se interessando tanto pelo assunto, tendo uma visão claramente ali, né, ideológica do tema, ele assuma a presidência da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ao mesmo tempo que vai viajar. O Mourão, que também, né, tem disputado, digamos assim, esse papel de chanceler, né, de fato. O chanceler de fato. Fica... Então, assim, é uma questão... outro que vai fazer parte da comissão é Écio Neves. Eu entrei aqui para ver a comissão, a formação completa da Tava sumido, né? Tá meio sumido, né? Écio Neves, Celso Russomano vai fazer parte da comissão. Vamos ver aqui quem mais... Marco Feliciano, Pastor Eurico de Pernambuco, o David Miranda do pessoal do Rio de Janeiro. E cabe lembrar, né, que o Davi Miranda entrou na vaga deixada pelo Jean Willis quando renunciou, né? Sim. E a gente já vai mencionar também o Jean Willis no programa de hoje. Só fazendo essa ponte aí.
Então, nós temos nessa seara um claro ali, digamos assim, conflito, não vou dizer conflito, né, mas uma complicação, né, uma confusão, talvez fique melhor, né, dos aspectos mais pragmáticos e dos aspectos mais ideológicos que compõem essa visita. Tá? O fato é, a expectativa é relativamente alta, vamos ver o que vai resultar e pode sair daí um trunfo, tá? Enorme para o governo Bolsonaro, ou então uma visita, né? Sair um pouco de mãos abanando, digamos assim. É claro que, né, partidários, defensores, enfim, vão sempre buscar explorar, né, o máximo possível, e críticos vão tentar diminuir o máximo possível. Aqui a gente está fazendo uma abordagem, digamos assim, realista, uma abordagem pragmática, tá? E a questão da imagem que a gente mencionou antes, que alguém acha que a gente está cutucando, pegando no pé, ela é importante porque isso acaba elevando o custo político de decisões, né, de eventuais decisões. Então, é por isso que é bom ter essa noção. E aí, essa disputa, né, de questões ideológicas, inclusive, é simbolizada, né, aí mudando um pouco de pauta, mas ainda no Brasil, a gente ainda vai passar aqui por pelo menos mais 3 pautas brasileiras, né, que a primeira delas é o Bolsonaro vai mudar pelo menos 15 embaixadas pelo mundo, tá? Ele disse isso num café da manhã com jornalistas na quarta-feira, dia 13, tá, na qual estavam presentes diversos meios de comunicação. Uma dessas mudanças será a da Embaixada dos Estados Unidos, né, que é a embaixada mais importante das relações exteriores brasileiras. Né, pelo fato dos Estados Unidos, maior economia do mundo, né, um vizinho regional, vizinho americano, enfim. Então, nós temos, né, esse cargo importantíssimo sendo disputado por 2 nomes. Tá? Um deles é o diplomata Nestor Forstner. E o outro é o consultor advogado Murilo de Aragão, tá? O Murilo de Aragão, ele acaba sendo ali uma pessoa, né? Ele é um consultor político, ele é uma pessoa ali que cuida de relações intragovernamentais também, né? De relações governamentais, de empresas com governos, né? Que, enfim, vocês sabem, né, o que eu quero, né, o que eu estou dizendo. Então ele é um consultor, ele é um cara ligado à área comercial, à área econômica, né? Um cara ligado a negócios, a business, tá? O Nestor Forstner é um diplomata de carreira. O que acontece? O Nestor Forstner, ele é um diplomata, um ministro de segunda classe. Ou seja, ele não está no topo da carreira, ele não é um embaixador, digamos assim, tá? Mal comparando, fazendo uma analogia, ele não é general, ele é coronel. Tá? Eu sei que tem vários generais, né, várias graduações do posto de general, né, general de brigada, de divisão, de exército, mas é mais ou menos isso. Ele não é general, ele é coronel. E para você liderar uma embaixada, ainda mais a embaixada mais importante, você precisa ser um general graduado. Então, se você ouvir isso, qual é a credencial dele, digamos assim? Ele é amigo do Ernesto Araújo, e ele é, né, supostamente, né, o responsável pela ponte, tá, entre Ernesto Araújo e Olavo de Carvalho. E ele é um dos caras que está organizando esse evento que eu mencionei, tá, com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho que adoraria ser embaixador também. Eu
não sei, né? Ele já disse que não ia querer, enfim, ele disse que toparia porque ele sabe fazer dinheiro do tempo que ele viveu na Romênia. Foi o que ele disse, não sei qual é a relação, mas tudo bem. A não ser que o Bolsonaro abra um consulado na Virgínia também. Pode ser também. E aí, a credencial do Nestor Forstner, então, é essa proximidade ideológica. Ele é próximo, pessoalmente, ideologicamente, do Ernesto Araújo, ele é próximo do Olavo de Carvalho, que tem feito lobby pelo nome dele nas redes sociais. Ou seja, é mais um cargo em que você tem, de um lado, né, os técnicos pragmáticos, os militares, o pessoal da área financeira, e do outro lado o pessoal do Olavo de Carvalho com uma abordagem mais ideológica. Né? Não que ambas não tenham conteúdo ideológico, né? Isso, vamos fazer essa lembrança. Tanto que o Olavo de Carvalho já criticou o Murilo de Aragão no Twitter. Ele disse, por exemplo, que o Murilo de Aragão fazia parte do Conselhão do Lula, né? Que era aquele conselho de desenvolvimento econômico e social formado, né, pelo governo e que reunia pessoas de diferentes áreas, diferentes visões para desenvolvimento econômico e social do Brasil, justamente. Ele disse, né, que o Murilo de Aragão é petista, né, que o governo não foi eleito para continuar políticas petistas. Sendo que, assim, as pessoas têm que... o cara ser competente fazia ele ser ouvido pelo governo Lula ou não? Lembrando, o Paulo Guedes, que atual, né, é o posto Ipiranga do Bolsonaro, ele, quando teve a segunda reeleição da Dilma, ele almoçou com a Dilma porque o Joaquim Levy queria o Paulo Guedes no governo. Então, assim, o fato do Paulo Guedes ter sentado, almoçado com a Dilma, exposto algumas ideias suas, trocado ideia entre ela, ele e o Joaquim Levy, que está no governo Bolsonaro também, foi ministro da Fazenda Dilma e está no governo Bolsonaro, faz do Paulo Guedes um petista, por acaso? Então, assim, o Olavão já está aí no Twitter, dando a sua pressionada, fazendo o seu lobby, né, dizendo que o tal aí do... Eu digo tal por, né, não que estou desmerecendo, porque eu não conheço tanto assim o Murilo de Aragão, mas que ele seria ali um petista, que ele é uma continuação do que tinha antes, porque ele não é seu aluno, porque ele não é seu seguidor. Mas ele não fala isso do Ernesto Araújo, por exemplo, da tese dele no Itamaraty. Exatamente. Mas porque é aluno dele. Então, e porque, né, passou por esse processo posteriormente. É uma coisa que não faz muito sentido. E aí, nessa questão da mudança das embaixadas... E o próprio Olavo já foi trotskista também, então... Diz ele que foi, né? Se for pegar lá atrás... Não sobra um. Então, assim, voltando à questão das embaixadas, né, o Bolsonaro disse que ele só vai anunciar uma troca de embaixada de Washington depois da visita... Porque, abro aspas, não pega bem chegar lá com um bilhete azul, né? O atual embaixador em Washington é o Sérgio Amaral, né? Também diplomata de carreira. E ele disse que quer trocar os 15 embaixadores, tá? Dentre aí embaixadas, por exemplo, na França, em Portugal, também Itália, enfim, destinos importantes, porque o governo brasileiro precisa melhorar a sua imagem. A sua imagem está sendo vendida de maneira ruim, inclusive a imagem dele pessoalmente. Tá? Ele estaria chateado de, no mundo, ter a impressão de que ele, abro aspas para ele, não sou ditador, homofóbico, racista, essas coisas. Só que assim... Todo respeito ao posto, senhor presidente, se você não quer que sua imagem fique ruim no exterior, primeiro, tira o Twitter da mão do seu filho, tá? Aí, como eu disse, com todo respeito aqui, fazendo uma recomendação ao presidente da República, tá? Com toda aqui a liturgia do cargo, tá? Tentando ser aqui um cidadão colaborativo, dependendo de discordâncias ideológicas, começa por aí. Se você não quer que a sua imagem fique ruim... Tá? Sim, porque tem coisas que quando você diz ou quando você escreve, não tem muito como responder contra coisa, né? Dependendo, às vezes, que não seja
junto de um adjetivo. E não é de hoje, né? Porque em entrevistas que ele deu para figuras midiáticas de grande alcance nos Estados Unidos, na Inglaterra, caso da Ellen Page, do Stephen Fry, essa imagem já foi sendo construída por ele mesmo. Sim. Porque ali era microfone aberto. A entrevista dele com o Stephen Fry é assim... Cara, é surreal. É surreal. A da Ellen Page eu só assisti alguns trechos, só conheço alguns trechos, mas a do Stephen Fry eu já assisti inteira. Recomendo que assista, inclusive, tem aí nas internets. Então, assim, basicamente o que ele está anunciando é que ele vai rodar ali 15 embaixadas, né, para melhorar, né, vender melhor a imagem do seu governo e a sua imagem no exterior, ou seja, funcionarem ali como guardiões da imagem do governo brasileiro, que de certo modo faz parte da função de uma embaixada ou de um embaixador, mas isso daqui também acaba parecendo que o critério para ser o embaixador vai ser o quão defensor ele é ou não do Bolsonaro, às vezes a posição inclusive ideológica dele, aquela coisa de você remover de postos diplomatas considerados, entre aspas, petistas. Mas assim, é direito do presidente, tá? Nomear ou não embaixadores é prerrogativa da presidência. Lembrando, o embaixador não precisa ser diplomata, o presidente pode nomear quem ele quiser. Se a pessoa passar na sabatina no Senado, tá? Ele pode nomear eu como embaixador em algum lugar, tá? Não vai, mas poderia. Claro, é início de governo, então ele vai querer colocar pessoas de confiança, pessoas mais próximas em alguns cargos. E isso também é completamente normal, completamente compreensível. A questão é como ele expõe isso e fica parecendo ali que, olha, tem que me defender, tem que gostar de mim, né? Aí, a outra pauta que entra, a gente vai apenas pincelar, porque eu não tive ainda tempo de assistir inteira, tá? Que foi o seguinte: nessa semana, na segunda-feira, dia 11, o chanceler Ernesto Araújo deu uma aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco. Ou seja, para as pessoas que já foram aprovadas num concurso para a carreira diplomática e estão passando por um processo de treinamento que equivale a um mestrado para se tornarem diplomatas. Ele deu uma aula magna, o vídeo na íntegra tem mais ou menos 1h30, vários resumos ali, né, da sua apresentação circularam, e algumas declarações ali um pouco complicadas, né, dizendo que a sua política externa tem que ter ali valores cristãos, valores da família, né, que se aproximar da China e de outros países foi um erro cometido nos anos 70, enfim. Como eu disse, eu não tive tempo ainda de assistir na íntegra, eu muito provavelmente vou fazer um texto comentando essa aula magna, tá, e as eventuais bobagens e os eventuais méritos ditos. O que eu posso dizer é, o Ernesto Araújo claramente coloca ali, né, uma noção que deveria existir, na política internacional, uma noção de bem e mal, né? Ele colocou que existe uma ideologia pós-marxista que captura a globalização econômica, né? Uma referência ao que ele chama, né, de globalismo e a influência do que ele chama de marxismo cultural. Mas principalmente essa questão aí de bem e mal, né? Novamente, nas relações internacionais existem interesses, tá? A gente sempre comenta aqui, inclusive, as contradições de você adotar um discurso de bem e mal, que é o que acontece com os Estados Unidos. Os Estados Unidos viram e falam, não, tal regime é do mal, mas é brother da Arábia Saudita. Por quê? Porque é do interesse dos Estados Unidos. Só que não venham me dizer que o regime da Arábia Saudita é um regime bonzinho. Também não é. O Mubarak, por exemplo, que estava no poder no Egito de 1980 a 2011. A imprensa internacional, principalmente aquela que repercute o hard news dos Estados Unidos, nunca chamou o Mubarak de ditador. Só que outras lideranças da região com trajetórias muito similares à dele eram chamados de ditadores. Sim. Porque é essa a construção da narrativa maniqueísta. Sim. Se o Mubarak é presidente, o Saddam é presidente. Se o Saddam é ditador, o Mubarak é ditador. É isso que você... Então, assim, eu ainda vou assistir na íntegra, vou fazer alguns comentários, porém estou mencionando para ninguém depois dizer, não, ficou faltando, esqueceu, não falaram e tal. E, finalmente,
né, nessa semana também, na terça-feira, dia 12, o Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto o Mário Abdo Benítez, também numa visita de trabalho, tá, numa reunião com ministros dos dois países, inclusive pensando na questão de construção de pontes, tá, literalmente, numa ligação de infraestrutura entre Brasil e Paraguai, que inclusive é de interesse do Chile. Por que eu estou falando do Chile? Porque depois dos Estados Unidos, as próximas semanas, o Bolsonaro vai viajar bastante. Ele vai para os Estados Unidos, depois ele vai para o Chile, depois ele vai para Israel. E no Chile, uma das pautas que ele vai conversar com o governo, são duas pautas, né? A criação da ProSul, que é o tema da minha última coluna na Gazeta, preencham isso no bingo. Para substituir a Unasul. Isso. E a questão de ligação de infraestrutura. Por que isso interessa ao Chile? Porque aí a soja brasileira no Mato Grosso, se você fizer uma ligação de infraestrutura, ela vai para o Chile, para do Chile ser embarcada para a China, em vez de fazer o caminho que ela faz hoje, que às vezes ir para portos ali na região do Pará, ou então para portos na região sudeste, embora principalmente ali na região norte, né, e terem que dar a volta ou passar pelo canal do Panamá, né, para ir até a China. Então isso interessa ao Chile, e aí o Bolsonaro recebeu o Mário Abdo Benítez. Claro, falaram de Itaipu, falaram de valores, falaram de cooperação de segurança, né? E também, mas a pauta principal é essa questão aí de pontes, de ligação entre infraestruturas, né, dos dois países, certo? Agora, né, pra gente... e finalmente, né, a outra... notícia de hoje em relação a esse tema, né, aproveitando essa questão, né, dos embaixadores protegerem a imagem do governo brasileiro, hoje nós tivemos ali um bate-boca, um desentendimento, um barraco, enfim, usaram diversos termos aí na imprensa, em Genebra, num evento da Comissão de Direitos Humanos da ONU, tá? Em que estava presente o ex-deputado Jean Willis, do PSOL, né? E o que aconteceu? O Jean Willis estava falando num evento sobre populismo no mundo, e aí ele disse assim: novos autoritarismos, como o do Brasil, continuam elegendo inimigos internos da nação por meio da difamação e constituindo grupos para culpá-los pelos problemas econômicos. E ele comentou sobre, né, ali as suspeitas, a repercussão que a gente já mencionou, entre o assassinato da vereadora Marielle Franco e uma suposta relação com integrantes do governo brasileiro, políticos brasileiros, parte do Estado brasileiro. Quando ele estava falando, segundo informações do Jamil Chad, que estava presente, a Maria Nazarete Farani Azevedo... Inclusive, é bom pontuar isso, porque todas as imagens que estão sendo vistas desse bate-boca são de registro do Jamil Chad. Que estava presente. Embaixadora do Brasil na ONU não estava presente, ela não estava programada para nenhum dos eventos organizados para tratar da situação do Brasil. E aí o que aconteceu? De acordo com os registros de Jamil Chad, ela entrou no local após o início e interviu e discutiu com o Jean Willis, dizendo: Bolsonaro não abandonou o Brasil mesmo depois de ter levado uma tentativa real de tirar sua vida. Né? Uma referência ao fato do Jean Willis ter abandonado o Brasil, nessa visão dela, por ter sofrido ameaças de morte. Não é um criminoso e seu governo não é uma organização criminosa. E saiu da sala. Tá? Ela não teria, né, ouvido a resposta do Jean Willis. Novamente, essa é a cobertura do Jamil Chad. Ele tem vídeos, inclusive, ele postou no Twitter. Tá? Vocês fiquem à vontade lá para dar uma olhada. Tá? O perfil dele é @Jamil Chad, tudo junto, né, justamente. Agora, saindo do Brasil, né, um breve giro, né? No México, um juiz, né, em relação ao México, melhor dizendo, né, um juiz dos Estados Unidos recusou um segundo pedido de asilo político
de um jornalista mexicano, Emílio Gutiérrez, que é ameaçado de morte após ter publicado notícias e matérias denunciando corrupção dentro do exército mexicano. Tá? Ele pediu asilo em nome dele e também do seu filho Oscar, de 25 anos. Tá? Sua primeira matéria foi sobre o exército mexicano atuando em conjunto com cartéis de drogas em Asunción, que fica a 1 hora de carro da fronteira com os Estados Unidos. Essa é uma matéria da Daniele Brandt, não sei talvez a pronúncia correta, da Folha de São Paulo. Recomendo a leitura, certo? Chegando na Colômbia, o presidente Ivan Duque anunciou na noite de domingo a sua objeção a alguns itens que compõem o Estatuto da Justiça Especial para a Paz, tá? O órgão criado, né, para ser a justiça transitória do fim do conflito entre o Estado colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Tá? Lembrando que o acordo foi aprovado no Congresso no final de 2016. Quando o Ivan Duque foi eleito, ele propôs inclusive a revisão do estatuto desse tribunal, dizendo que considerava muito branda a relação à substituição de penas de prisão por tarefas comunitárias. A questão é que o acordo foi aprovado, tá? O acordado, né, não sai caro e coloca em risco todo o processo de paz, né? Mas ele anunciou, dizendo que vetou 6 dos 159 artigos do Estatuto, e hoje o documento vai ter que voltar ao Congresso, onde hoje ele tem uma maior presença do Duque, né, e o centro democrático, a área uribista do governo, né? E vai voltar para votação, e isso pode ser votado novamente, né? E assim, você, digamos assim, querer mudar a regra durante o jogo, no meio do campeonato, isso pode gerar protestos do outro lado também, né? Então, veremos aí como vai ser essa situação na Colômbia, como vai ser o futuro do acordo de paz, caso ele volte ao Congresso por uma alteração feita pelo veto, né, desses 6 itens pelo governo Ivan Duque. Na Venezuela, sábado, tivemos, né, protestos contra e a favor do governo Maduro, como a gente já mencionou semana passada. Aparentemente não tivemos nenhum episódio de grande repercussão, seja de violência, seja de uma mobilização de um número atípico de pessoas. Tá? Ambas as manifestações ali reuniram dezenas de milhares de pessoas, publicaram fotos com as ruas lotadas, com bandeiras e tudo mais. Então, né, nesse sentido, não há muito o que comentar, apenas o que a gente já falou, que empate é do time da casa, né? Então, se você tem ali uma situação de igual nível, né, isso acaba favorecendo Maduro. Saiu essa semana também um vídeo sobre aquele outro protesto, né, que nós tivemos caminhões de ajuda humanitária... Lá na ponte. Isso. Caminhões de ajuda humanitária sendo incendiados, né? E assim, na ponte, na fronteira entre Colômbia e Venezuela. E aí o que aconteceu, né? Os Estados Unidos tinham denunciado que o governo venezuelano tinha queimado os caminhões. O governo venezuelano dizia que tinha sido obra da própria oposição para culpar o governo. A gente mencionou isso na época. Porém, agora saíram imagens, tá? Imagens de que foi a própria oposição que tacou fogo nos caminhões, tá? Foram imagens publicadas inclusive no New York Times, na qual o incêndio começa com um coquetel molotov atirado por um manifestante anti-governo, tá? E aí, o que acontece? Né? O coquetel molotov está voando, né? E assim, o coquetel molotov é uma garrafa de vidro com algum líquido combustível dentro e um pano, alguma coisa servindo de pavio incendiado. Para quê? Para quando essa garrafa se chocar contra um objeto ou contra um alvo, tá? Ela se quebra, o líquido inflamável entra em contato com a chama e se espalha, espalhando as chamas.
O que acontece é que, segundo as imagens, quando o coquetel Molotov estava voando, o pavio se separou da garrafa e caiu no caminhão, começando o incêndio, tá? Então, assim, não vou dizer aqui que o cara queria jogar no caminhão, se foi um acidente, mas a questão é, a origem do incêndio veio de um objeto atirado por um manifestante anti-Maduro. Se era a intenção dele, não sou leitor de pensamento, tá? Não leio mentes. Adoraria, mas não sei. Então, saíram as imagens, vocês podem conferir as imagens aí no Google, nas internets, tá? Além disso, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai retirar todos os seus funcionários e diplomatas que ainda estão na Venezuela. A promotoria venezuelana indiciou na terça-feira, dia 12, o Juan Guaidó por suspeita de sabotagem contra o sistema elétrico do país, que deixou um apagão que durou uma semana. E aí, justamente, na quarta-feira, dia 13, tá, o governo anunciou que o fornecimento de energia elétrica foi normalizado, tá, e continua aquelas trocas de acusações, né? Que se for o governo, se foi competência do governo, se for oposição com a ajuda dos Estados Unidos, se for uma sabotagem dos sindicatos pró-oposição, e tudo isso a gente comentou no programa passado. E aí uma notícia de ontem à noite, na qual aí entra, né, aquela questão da confiabilidade, né, quem vai ter gente dizendo que é fake news, vai ter gente dizendo que não, mas enfim, a questão é, a CNN obteve novos vídeos a partir de um homem supostamente organizador, tá, daquela tentativa de ataque com drone contra o Maduro. Aí entra aquela questão da confiabilidade, vai ter gente dizendo que é fake news, vai ter gente dizendo, né, que pode acreditar ou não, enfim. O fato é, a CNN publicou vídeos novos, vídeos inéditos, que terão sido obtidos via um cara que se apresentou como um dos organizadores daquele ataque com drones contra o Maduro, né, em agosto do ano passado. E o suposto envolvido, né, disse que o ataque foi realizado por um grupo de desertores do exército venezuelano. Ele disse que as Forças Armadas tentaram todas as maneiras, né, um setor das Forças Armadas, melhor dizendo, tentaram de todas as maneiras chegar a um fim com essa tirania, porém tinha que ser tomada uma decisão difícil, tinha que ser tomada uma decisão arriscada que poderia matar vários inocentes, inclusive. Tá? Ele forneceu vídeos feitos com o celular dos drones, dos explosivos e de voos para treino, né, que foram realizados dentro de território colombiano. Tá? O drone foi obtido, foi comprado online e foi armado, foi equipado com explosivos militares pelos militares venezuelanos, segundo essa fonte, tá? Então vocês fiquem à vontade para ir no site da CNN, ver os vídeos. O nome da matéria tá Inside the August Plot to Kill Maduro with Drones, tá? Vocês fiquem à vontade para dar uma olhada. Agora, para a gente fechar mesmo, né, no Equador, o presidente Lenín Moreno anunciou na quarta-feira que vai retirar o país da Unasul e pediu de volta, né, o prédio que abriga a Secretaria-Geral do Organismo, né, que fica ali nos arredores de Quito, na cidade da metade do mundo. Tá? Esse é o nome do lugar mesmo. Tá? E ele disse que pretende entregar o prédio à Universidade Indígena. Tá? Então essa questão do esvaziamento da Unasul, a eventual criação da ProSul, a Unasul vista como um regime, uma entidade de esquerda, né, e não como uma entidade regional. Então veremos aí como vai ser o resultado disso tudo, como vai ser aí o resultado dessa cúpula do ProSul, que vai ser justamente semana que vem no Chile, com presença do Bolsonaro, né?
E antes do Uruguai, tem uma do Chile. Isso. A Suprema Corte do Chile condenou a 6 anos de prisão. Na verdade, aumentou a pena, né? De 4 agentes da Direção de Inteligência Nacional, a DINA, que atuou durante a ditadura do Augusto Pinochet no Chile, por conta do crime do Carmelo Soria Espinosa, que era um diplomata, membro do Partido Comunista Espanhol, que residia no Chile e atuou como consultor do governo Salvador Allende, além de trabalhar na CEPAL também, no país andino. Ele foi sequestrado em 14 de julho de 1976 por esses 4 agentes, foi interrogado, torturado e executado. E o crime estava aí em aberto nos últimos quase 43 anos. Então, esses 4 ex-agentes que já estavam presos, né, em Punta Peuco, que é justamente a prisão para esses criminosos durante a ditadura do Pinochet, tiveram mais 6 anos acrescidos às penas que eles já estão cumprindo. E, finalmente, no Uruguai, o comandante do exército uruguaio, né, agora ex-comandante, né, de novo deu opiniões criticando a reforma da Previdência dos militares uruguaios, né, o Guido Manini Rios. Inclusive, ano passado ele já tinha sido detido por 30 dias, sim, a gente repercutiu aqui. Cumpriu 30 dias de xadrez, e aí agora o presidente do Uruguai, o Tabaré Vázquez, deu o bilhete azul para ele. Estava nessa queda de braço desde o ano passado, né, ele representando os interesses da sua categoria, só que agora vem o plot twist, né, porque foi formado na última quarta-feira o partido Cabildo Aberto, com diversos militares reformados. Inclusive, quem apresentou esse partido foi o Guillermo Domenech, que atua como escrivão da presidência desde a administração do Luiz Alberto Lacalle, em 1990. Ele teve que renunciar justamente esse cargo para poder apresentar esse novo partido. E esquenta aí as eleições no Uruguai, né, que serão realizadas em novembro de 2019, só que no dia 30 de junho, inclusive é o mesmo dia da final da Copa América, então existe aí uma incerteza, né, porque caso o Uruguai avance até a decisão do torneio sul-americano, pode ter um conflito de interesse aí, porque vai ter as eleições primárias, né, quando os partidos escolhem os seus candidatos. E daí, assim, a fauna presidencial desse ano no Uruguai está muito grande, né? A gente já foi citando alguns nomes aí nos programas, né? O caso do Edgar Novici, que se apresenta como o Bolsonaro uruguaio, que vai sair pelo Partido del Pueblo, que é o Partido de la Gente, que é um partido novo. O próprio aí, o partido Cabildo Aberto também, e a Frente Ampla, que ainda não escolheu, ainda não tem um quadro muito forte, né, para concorrer às eleições, depois que o Raul Sendic Filho teve que sair da vice-presidência por escândalo de corrupção. E daí os partidos tradicionais também, o Partido Nacional está com o Juan Sartori, que é genro de um bilionário russo. Então, muita água vai correr ainda até junho, primeiramente, e depois a novembro. E só para comentar, até porque essa discussão da Previdência e das pensões dos militares reformados também é uma discussão aqui no Brasil. A gente sempre comenta que um dos pontos de você entender o noticiário internacional é ver perspectivas sobre coisas que acontecem, inclusive, na sua vizinhança. Hoje, o projeto do Tabaré Vázquez quer aumentar a idade geral da aposentadoria de 60 para 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. A expectativa de vida no Uruguai é maior da América Latina, né, de 77 anos, e a idade da aposentadoria, né, da reforma dos militares no Uruguai, a idade média é de 49 anos de idade. Ou seja, aí vai ter uma diferença de 16 anos para a nova lei,
Inclusive, os militares de alto escalão, eles têm um impacto na Previdência uruguaia 3 vezes maior do que o resto dos cidadãos, apenas os de alto escalão. Então, né, exemplo disso, e claro, no Uruguai também gira em torno da questão de lei de anistia, julgamento de criminosos durante a ditadura, todo esse tipo de discussão e de trauma que tem também no Brasil. E ainda sobre a demografia uruguaia, né, tem a questão também de que boa parte dos jovens e adultos, né, migra, né, então não contribui com a Previdência. Então muitos deles trabalham fora do Uruguai e voltam para o país para passar a aposentadoria. Então é algo que tem um impacto muito grande no Uruguai, porque calcula-se, né, que mais de 1 milhão de uruguaios vivam fora do país. Isso numa população de menos de 4 milhões. A gente comentou um pouco isso justamente no Fronteira sobre o Uruguai, que contou com um pesado lobby de eu não vou dizer quem.